Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, editora FEB. Capítulo 23, a terapia da caridade. A caridade é um ponto fundamental para o trabalho espiritual que mais impulsiona-nos o processo evolutivo. Nós saímos com a sacola na mão, no ombro, no sol quente, para pedir donativos na casa de quem nunca vimos, para entregar para quem nem sabemos quem. Sabemos que são pessoas carentes, necessitadas. É um trabalho muito gratificante, de transformação interior para qualquer um que faz essa tarefa. Fica aí o convite para vocês. Façam a campanha do quilo. Trabalhem para Deus. Faça seu dia de caridade. Porquanto tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me foste ver. Em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Jesus, Mateus capítulo 25, 35 até 36 e 40. É de grande importância para nós entendermos a importância de fazer a caridade. E ninguém menos deixou para nós gravado a importância da caridade. Na fome, na nudez, na falta de teto, na falta de roupa, na doença, na prisão. Lá está Jesus mostrando-nos todas as possibilidades de ajudarmos uns aos outros, de podermos oferecer um pouco de nós mesmos aos nossos irmãos. Precisamos começar a compreender a necessidade de fazer o bem. Precisamos começar a compreender a necessidade de realizarmos a paz, a harmonia e os bons sentimentos ao longo da nossa vida. Somos espíritos milenares que caminhamos sobre a terra, às vezes penosamente, necessitados do amparo divino para prosseguirmos na direção do Pai. Todos necessitamos nos engajar nos serviços de amor ao próximo. E aí existe uma lista de tarefas dentro da Casa Espíritas. Normalmente a Casa Espíritas tem em torno de, no mínimo, 50 tarefas para você fazer. As grandes casas, né? As pequenas terão menos, mas terão tarefas para você fazer. Todos nós podemos e devemos estar atentos na necessidade de fazermos as tarefas tão importantes, tão necessárias para o nosso crescimento. Há tantas dores na Terra, dores que surgem ao nosso redor, que crescem e se evolumam e que dominam os seres humanos. Há tanta dor caminhando pelas ruas do mundo, gritando no silêncio por socorro, clamando ajuda, cujos gritos somente serão captados pelos corações sensíveis, dispostos ao amor, à caridade. Façamos o bem. Trabalhemos, meus irmãos, uns pelos outros, ajudando-nos mutuamente. A caridade é o bálsamo que vai fortalecer nossa alma, é o alimento para a nossa alma. É a essência divina sendo derramada sobre nós, sob as bênçãos de poder trabalhar servindo ao nosso próximo. Trabalhar ajudando-nos mutuamente, ajudando aqueles que estão necessitados de um amparo, que estão necessitados do amor. A misericórdia divina sempre nos envolve, a misericórdia divina sempre vem para os nossos corações, sempre traz para nós oportunidades de fazermos alguma coisa pelos nossos semelhantes. E nessas oportunidades sagradas, trabalhemos, procuremos construir intimamente as forças do Evangelho, com as forças do Evangelho, os caminhos do amor, da fraternidade e da paz. Quantos nesse momento estão chorando pela falta de um pedaço de pão? Quantos nesse momento estão sofrendo pela falta de um teto, por falta de uma família, pela falta de uma palavra amiga? Tudo está ao nosso alcance fazer um pouquinho por essas pessoas. Quantos estão clamando nas ruas, pelo menos por um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Em tamanho sofrimento. E principalmente, lógico, eles clamam por um pedaço de pão.
Há tanta dor ao nosso lado e muitas vezes fechados, encastelados em egoísticas preocupações com os nossos problemas íntimos, não a vemos, embora seja ela imensamente mais intensa que a nossa própria dor. Não dá nem para comentar, né? Quantos nesse momento choram pelas mais variadas situações, pelos mais variados motivos? Quantos nesse momento clamam aos céus para que as bênçãos divinas venham nos fortalecer, venham nos iluminar? Quantos nesse momento clamam pela necessidade de um pedaço de pão, pela necessidade de um cobertor, de um teto? E nem sequer, a maioria de nós, nem sequer paramos para fazer uma oração pedindo a Deus que corações generosos olhem para essas pessoas, sintam a dificuldade dessas pessoas e derrame amor sobre essas pessoas. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos alerta: ameniza tuas provações, ajudando outros sob a dolorosa cruz de provações sem nome, a fome de amor perto do teu leito de queixas. Dimensões da Verdade, pelo Espírito Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco, Grupo Editorial Espíritos, página 66. É necessário mudarmos o foco das nossas atenções. É necessário pararmos para refletir, para pensar no tamanho das dores que assolam tantas partes do mundo. E às vezes é do nosso lado. Um parente, um amigo, um vizinho. Quantos choram e padecem a falta de amor no coração? A falta de amor de alguém que lhe estenda as mãos, que estenda uma palavra amiga. Precisamos, pois, abrirmos-nos para as bênçãos divinas, abrirmos-nos para o aprendizado do amor, porque somente assim conquistaremos a verdadeira paz em nossos corações, a verdadeiro sentimento de misericórdia em nossas almas. E nós que já recebemos a bênção do Consolador, que já estamos consolados pelo entendimento que Ele nos faculta, temos o dever impostergável de procurar amenizar as dores cruciantes daqueles que sofrem duplamente, pois aliam ao próprio sofrimento os sentimentos de revolta, impaciência, nervosismo, que são, em última análise, falta de fé. E muitas das vezes, as pessoas que têm fé fazem oração errada. É necessário que nós unamos nossas forças nesses momentos para que o bem possa se estabelecer em nossos corações, em torno de nós e também no coração daqueles que amamos e até mesmo daqueles que detestamos, mas que tenha amor sendo irradiado pelos corações humanos, que tenha amor sendo irradiado por aqueles que estão ao nosso lado. Trabalhemos, pois, incessantemente para que todos nós tenhamos as devidas condições de servir, ajudar e amparar. Porque muitas das vezes não é a falta de pão, é a falta de amor, a falta de uma palavra amiga. Muitas das vezes não é a falta de oferecer a essas pessoas algo material, mas algo que lhe fale o coração, que lhe dê esperança. Mas temos que saber também oferecer o pão, oferecer a misericórdia, oferecer o perdão. O obsidiado, quando do início do seu tratamento, deve ser inteirado de que o labor da caridade em nome de Jesus é fator primordial para a sua melhoria interior, através da disposição que o paciente aprende para esse serviço, que sua perseverança e boa vontade conseguirá ele, aos poucos, ir convencendo ao seu obsessor da sua renovação moral, o que indubitavelmente representará um fator positivo a seu favor.
Não há recuperação de obsessão sem transformação interior. Não há liberação de obsessão sem mudança de comportamento. Porque aquele espírito que está obsediando a pessoa pode até ir embora. Ele é esclarecido, ele entende que está perdendo tempo, ele vai embora. Mas o padrão mental da pessoa continuando o mesmo, vem outros. Para todos nós que estamos aqui trabalhando na seara do bem, temos que entender que aquelas pessoas que nos procuram sob o guante das mais atrozes dores, a gente tem que ir gradativamente colocando-lhe nos corações a necessidade de fazer algo mais, a necessidade de aprender a ajudar aos semelhantes. A caridade é uma bênção divina, é uma tarefa que, para a maioria de nós, é o grande remédio que nos alimenta e transforma nossa alma. Quando Joana de Ângeles nos diz: a fome de amor perto do teu leito de queixas, alerta-nos para que olhemos em torno de nós, porque certamente estaremos cercados de irmãos em situações mais dolorosas e que, auxiliando-os, estaremos concomitantemente amenizando as nossas provações, tornando mais leve e suave o nosso fardo. Certa vez, nós fomos fazer uma tarefa de distribuição de agasalho. Não era comum naquela casa espírita ter essa tarefa, mas fizeram arrecadação de cobertores, blusa de frio. E na época, uma época bem fria, saímos para fazer a distribuição. Ao pararmos debaixo de um viaduto, aí tinha uma pessoa sentada embaixo e ela disse: lá em cima tem um senhor, está precisando de ajuda. E ao chegar lá, deparamos com um quadro extremamente estarrecedor. O senhor estava dentro de um buraco, aqueles quadradinhos de cimento que tem de buraco no viaduto. E ali ele juntou terra para se agasalhar. Ele estava deitado, tentando se aquecer com as terras. Fome. Talvez ele já tinha até acostumado a senti-la. Nem sentia mais fome e sede. Mas ele estava sentindo muito frio. E a pessoa que estava junto conosco naquela tarefa, ela tinha um problema congênito meio grave. E aí ela estava pensando um monte de besteira com a situação, sentimentos muito ruins naquela semana. E quando ela chega e depara com aquele senhor naquele estado, ela olha para ele, ele olha para ela, ela entrega aquele cobertor e fala assim: minha filha, muito obrigado. Foi Deus que enviou vocês aqui. E naquele momento ela fala assim: por que eu pensei tanta besteira? Aí ela foi até o menino que tinha organizado aquela tarefa, deu um abraço nele e saiu dali renovada. E ela sempre relata esse caso. Sempre que tem oportunidade, ela dá esse testemunho. Aquele dia, na tarefa, ela mudou toda a sua forma de pensar, sua forma de entender as situações da vida. E todos nós teremos esse ponto de mutação. Esse ponto que a gente vai comutar as nossas energias para o bem, para o entendimento superior, para que a partir dali nós comecemos a fazer realizações realmente edificantes e engrandecedoras para nós. Procuremos, pois, trabalhar incessantemente para que as forças do bem venham em nosso auxílio, venham nos auxiliar, venham nos amparar, venham nos impulsionar para uma manhã de luz e de fraternidade. Sempre lembrando que a caridade é a chave da nossa salvação. Mas para isto é preciso esquecer de si mesmo, para se preocupar e ajudar aos que gemem e choram em situações mais aflitivas e que não possuem o conhecimento espírita para fortalecê-los. Saber que a vida aqui na Terra é simplesmente passageira ajuda muito. Mas saber que tem alguém que se interessa por ti ajuda um pouco mais. E saber que tem gente que procura fazer um pouco por ti ajuda bem mais. Desta forma, vamos procurar então abrirmos-nos para as tarefas assistenciais, procurarmos fazer mais caridade, procurarmos fazer mais o bem, procurarmos fazer mais uns pelos outros. Temos em nossa família um caso que, embora não sendo um problema de obsessão, exemplifica bem
o conselho dessa tão querida benfeitora. E quem de nós não tem? Um nosso parente, J, aos 66 anos, sofreu, no período de 1 ano, 2 infartos. Sendo espírita militante desses que trabalham no anonimato e perseveram na seara que lhe foi confiada com a maior abnegação, ao ser hospitalizado e estando no centro de tratamento intensivo, tão logo teve condição de falar, procurou certificar-se quem eram os seus companheiros, aqueles que estavam ao seu lado em leitos semelhantes e em estado igualmente gravíssimo. Trabalhador espírita, internado, procura então saber quem eram aquelas pessoas que estavam ali internado. Nas 2 vezes e durante todo o tempo que lá permaneceu, ele se dedicou a conversar e animar, confortar os que estavam padecendo aflições, falando-lhes abertamente do Espiritismo, do conforto e esperança que ele nos dá. Nós, os da sua família, logo fomos informados desta sua atividade e das lições de otimismo e fé que ele transmitia aos demais componentes, que não cessavam de agradecer-lhe os benefícios de suas palavras, inclusive por intermédio dos parentes que, informados de tudo, notaram o quanto os seus enfermos estavam mais confiantes e esperançados. A palavra amiga, a palavra bem confortadora, a palavra que esclarece, impulsiona as pessoas para as grandes realizações, para os grandes empreendimentos íntimos. Porque muitas das vezes, naquele momento difícil dentro de uma CTI ou dentro de uma UTI, as pessoas poderem receber uma palavra: Deus existe. Existe um mundo espiritual cheio de vida. Existe um mundo espiritual onde seremos amparados, seremos acolhidos. Existem espíritos que vêm nos tratar, nos proteger, prorrogar nossas vidas. Existem equipes de espíritos que fazem de tudo para que a gente possa ter mais tempo de vida, que a gente possa se recuperar. Isso dá um novo alento, dá uma nova esperança, uma nova confiança, e para quem está enfermo, esperança e confiança é um tônico importantíssimo para a alma. Era-lhe tão intensa a vontade de reconfortar os companheiros que esta não passou desapercebida dos médicos e enfermeiros de plantão, que não dispensavam também uma conversa amigável com aquele paciente, algo diferente dos demais. Naquele local que a maioria das pessoas se dedicam a reclamar, se dedicam a lastimar estarem ali, esse senhor procurava ajudar. Esse senhor procurava oferecer as bênçãos da oportunidade de servir e de fazer o melhor possível por aquela pessoa, fazer o melhor possível para beneficiar a quem ali estava. Mesmo ele estando no mesmo risco que eles, ou talvez até mais grave, ele ainda encontrou forças para ajudar, para incentivar, para motivar. Tempos depois, quando o segundo infarte, este bem mais grave, J, teve que ir a São Paulo, onde foi amparado pelo Dr. Zerbini, afamado cirurgião do Hospital da Beneficência Portuguesa. Durante o período pré-operatório, dedicou-se a animar os companheiros de quarto, lendo com eles, inclusive, trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eram atentamente ouvidos por todos como verdadeira bênção dos céus. A segunda situação, a segunda oportunidade de fazer o bem. E aí é importante, a maioria das pessoas chegariam ali tensos, tristes, perdidos no labirinto de conjecturas. E esse trabalhador espírita aproveitou ali a oportunidade e, quiçá, estava reencontrando companheiros, amigos e comparsas de tempos antigos, onde ele pôde conquistar leais colaboradores para os seus futuros empreendimentos. Não só dos encarnados, mas também dos desencarnados que acompanhavam aquelas pessoas ali internadas. E outros que ficam perdidos no hospital. O hospital é um dos locais mais cheios de espíritos doentes que existe. Espírito que morre e continua dentro do hospital,
espírito que morre nas mais variadas condições e vão procurar ajuda nos hospitais, porque não é porque morreu que vai falar assim, agora vou procurar um centro espírita porque eu morri. Às vezes ele nem sabe que morreu, ele vai procurar o hospital e fica lá, até despertar a consciência para as realidades espirituais. Como a dor une as criaturas, por momentos breves em suas trajetórias terrenas, aqueles seres se encontraram em situações quase idênticas, mas só um trazia acesa e cultivada a chama da fé. Só um possuía coragem e a serenidade para suportar estoicamente todas as angústias da expectativa, entregando-se confiante nas mãos do Criador. Vamos dizer que 10 pessoas num quarto de enfermaria, tristes, acabrunhados, e alguém cheio de esperança, cheio de fé, passando para eles algumas palavras confortadoras, algumas palavras de incentivo. Quantas oportunidades de fazer o bem nós temos e muitas das vezes deixamos-nos perder por não sabermos ainda construir intimamente a força que nos conduz ao Pai. Só um possuía a explicação e o entendimento racional da dor e a visão ampliada além dos limites da vida material. Este foi, então, a ponte que o Alto utilizou para atender àqueles enfermos, que se reuniram momentaneamente não por mero acaso, mas porque necessitavam e mereciam ouvir as notícias de um mundo maior, descortinando-lhes novos horizontes. Acreditaram todos? Aceitaram prontamente o Espiritismo? Não, certamente. Mas começaram a refletir, a fazer suas reflexões sobre a possibilidade de existir vida após a morte. A possibilidade de existir uma organização espiritual que nos vai amparar, que nos vai socorrer, que nos vai proteger. E isso, para o espírito que nunca ouviu falar de Jesus, faz uma grande diferença. Durante os dias que antecederam a cirurgia, alguns membros da família de J que o acompanhavam iam ministrar-lhe passes, até 2 vezes por dia. Quanto do instante do primeiro passe, J explicou aos companheiros o que iria acontecer, pedindo-lhes licença para as preces que iam ser proferidas, com maior discrição e simplicidade. A necessidade de esclarecer o outro e de respeitar o ponto de vista do outro faz parte da grandeza da alma de cada um. Mas que ele julgava ser de seu dever informar-lhes, tanto quanto solicitar-lhes permissão, a fim de não ferir a crença de quem quer que fosse. Para surpresa geral, os 3 companheiros de imediato não só aqueceram, como também manifestaram o desejo de, se possível, receberem o mesmo benefício. Então a pessoa, naquele momento, eles entenderam a necessidade do passe, entenderam as bênçãos do passe e pedem-no. E para quem entende o que é um passe, quem entende a necessidade de criar vínculos com os espíritas para ser melhor amparado depois da morte, sabe o grande benefício que esses 3 companheiros receberam. E sob intensa emoção, uniam-se os corações nas suaves harmonias da prece e do passe revigorante. E, o que é mais surpreendente, é que, mesmo havendo horário rígido para as visitas, os membros da família de J entravam e saíam do grande hospital na hora do passe, como se não fossem vistos por ninguém, ou como se pertencessem ao ambiente do próprio hospital. Quando se cria esse clima de paz, orações educadas, preces baixinhas, comentários educados, os próprios trabalhadores respeitam. Eu tive experiência disso quando uma pessoa familiar estava internada no CTI. Eu chegava a fazer minhas orações, levava água fluidificada e tinha 2 horários fixos para visita. Eu entrava em 4 horários diferentes. Chegava, batia na porta,
esperava, aí a pessoa, alguém do trabalho da CTI vinha, abria a porta, ele entrava, fazia o que tinha que fazer. As visitas, quando vinham para essa pessoa, devido à postura de respeito, de serenidade, podia-se entrar mais do que uma pessoa, mantendo aquela postura de respeito e de serenidade. Então, o respeito, a serenidade, as palavras amigas, a discrição dentro de um ambiente hospitalar é muito importante. E as pessoas vão vendo aquele paciente melhorando, melhorando, melhorando. Eles querem que melhore, então eles deixam que entre, quando tem respeito. Agora, quando chega a pessoa lá que vai fazer aquelas orações em gritaria e começa a pregar papelzinho aqui e ali, eles ficam doidos para terminar a hora da visita para que as pessoas irem embora. E às vezes você vai conquistar o outro pela discrição, pela prece educada, pelas palavras serenas e baixas. Nunca foram sequer interpelados por um funcionário, pelos médicos ou enfermeiros, com quem cruzavam muitas vezes nos corredores. Isso é muito interessante. Outra experiência que eu tive, eu estava viajando para Ipatinga e, num dado momento, o trânsito ficou parado, a gente conseguiu ir deslocando e todo mundo foi deslocando também e parar num posto de gasolina. E alguns metros à frente tinha ocorrido um acidente, bem próximo do posto de gasolina. Eu tranquei o carro e me dirigi até lá. Aí aquele monte de gente curiosa, vendo a senhora sendo colocada na maca para entrar no helicóptero, e ela toda quebrada, e o senhor caído lá no chão, já desencarnado, aliás, morto, né, porque desencarnado é diferente. Eu fiquei em pé, do lado do bombeiro que estava terminando de ajustar a senhora na maca, e ele mandou que todo mundo saísse. Ele, por favor, todo mundo embora, todo mundo embora. Eu estava assim, terminando a prece, falei assim, vou terminar a prece. Aí eu terminei a prece, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, você não sabe como que era o inferno antes de ter os radares aqui. E aqui eu já vou passar para o DR a necessidade de colocar mais um radar, porque aqui está acontecendo vários acidentes. Porque a gente levava um, antes de a gente chegar no local de destino, já tinha chamado para ambulância para buscar outros. E os radares com limite de velocidade, eles, nos pontos onde tinha mais acidentes, reduziu drasticamente os acidentes. E aqui precisa-se de um. Aí a gente estava conversando, falei a sensação que a gente tinha ao entrar naquela curva no sentido oposto era de que aquela curva não era daquele jeito e que tinha que ter uma melhor sinalização também. E que ele disse que ia encaminhar para as autoridades competentes. Aí eu perguntei, aí eu olhei para ele e falei assim, poxa, você pediu para as pessoas saírem e eu estou aqui. Ele falou, não pode ficar, você estava em oração. Eu falei, mas como que você sabe? Ele falou, estou tão acostumado com as ações das pessoas que eu capto um pouco das vibrações. Gente estava aqui com extrema curiosidade. Você chegou desde o início, centrado, fez perguntas básicas que a maioria das pessoas fazem com respeito e manteve silenciosamente com o olho fechado em oração, e às vezes você abriu o olho para ver o ambiente como estava aqui em torno. Está nos fazendo sentir bem. Fica aqui, por favor. Então, essa prece espírita silenciosa, de introspecção, faz-nos muito bem. Não estou querendo aparecer contando esse caso. Estou contando uma história que poderia ser de João, José, Manuel, mas aconteceu comigo. E é bom que vocês, numa situação dessa, se caso tiverem a falta de sorte ou a sorte de estarem presentes numa situação dessa, centrem-se em oração. Lógico, se o policial mandar vocês saírem, não vão criar caso, criar encrenca. Estou fazendo oração, eu preciso ficar aqui. Não. Se ele pediu para sair, simplesmente saiam. Mas se ele sentir que vocês estão colaborando vibracionalmente e deixar que fiquem, fiquem, mas centrados em oração. Após a cirurgia, J permaneceu no CTI por um tempo recorde, 40 horas, quando o comum é no mínimo 48 horas. Ao voltar para o quarto, prosseguiu no seu trabalho de animar os companheiros, enquanto seu pós-operatório foi considerado pelos médicos o mais surpreendente de todos, tendo em vista seu estado e a idade. Em menos de 48 horas, J já
se levantava e andava pelo quarto. Daí porque passou a ser citado em todo o andar do Hospital Paulista como modelo de força de vontade e coragem. Oração. Tem um livro que chama Medicina Vibracional, de Joseph Gleber, e ele fala o poder da oração e o efeito dessa oração na recuperação das pessoas em qualquer quadro de doença. E ele cita vários e vários casos que é importante para a gente olhar, é importante para a gente ter uma noção de como é importante fazer oração. E ele fez uma experiência na ala do hospital, as pessoas recebiam oração. Então, sempre que alguém ia receber oração, ficava naquela ala do hospital. A outra ala era quem não recebia oração. Para surpresa, aquela ala que recebia oração, o número de óbitos era ínfimo em relação àquela outra que não recebia oração. Então, a oração ela tem um poder de criar um psiquismo que faz asepsia psíquica no ambiente. E se as pessoas entendessem como se dar os processos de adoecimentos, eles fariam muito mais orações. Que o processo de adoecimento se dá por intoxicações psíquicas das mais variadas. E o processo de cura se dá pelo processo também de desintoxicação psíquica com as energias mais apropriadas. O que muitos não sabiam é que ele, tal como aconselha Joana de Ângeles, se dedicou a amenizar as próprias dores, atendendo, em nome de Jesus, as dores em torno do seu leito. Saber negar-se a si mesmo para ajudar aqueles irmãos mais necessitados que estavam ali. Saber negar-se a si mesmo para buscar amparar a um irmão que estava em sofrimento. Isso leva-nos a estar em melhor condição, a agir com melhor racionalidade, criando energias salutares que nos fortalece a alma, que nos ilumina interiormente. O melhor, sem sombra de dúvida, para todos nós, é sair da nossa cela pessoal e ir ao encontro dos irmãos em humanidade, lembrando que, ao atendê-los, o estamos fazendo ao próprio Cristo. Estive no hospital e me foste ver. Diante do sofrimento, do martírio de cada pessoa, sejamos aqueles que saibam estender a mão, sejamos aqueles que sabem amparar, sejamos aqueles que sabem socorrer. E agradeçamos a Jesus pelas bênçãos do amor, de poder fazer com que nós transportemos a nossa cruz e fazemos-la ficar mais leve sob as bênçãos da caridade. Podemos fazer essa nossa cruz que temos que carregar, o nosso karma, até mesmo se transformar em objetivos outros maiores, para edificarmos o bem. Quando eu era criança, lá na Prata, vamos lembrar o humorista que dizia sempre desse jeito na cidade que ele, referindo-se à cidade que ele nasceu, nunca imaginei que um dia eu estaria diante de uma câmera gravando vídeos para esclarecer milhares de pessoas. E, aliás, eu nem sabia o que era uma câmera. Eu morava na roça, não tinha luz elétrica. E hoje, a gente tem tudo isso que eu nem imaginava um dia ter. Logicamente que eu sabia que era uma câmera fotográfica, que a gente via, mas câmera de filmar, fui ver bem depois, já em outras circunstâncias e outras situações. É importante hoje, diante de toda a tecnologia que nós temos, diante de todas as possibilidades que nós temos, aprender a refletir que a vida foi traçada, talvez nem estava no meu projeto de reencarnatório, está gravando aqui para vocês, portanto nem tem uma voz muito bonita, não tem uma postura de voz muito boa, uma cadência de fala muito apropriada, mas a gente vai se esforçando, a gente vai aproveitando o nosso tempo, a gente vai aproveitando nossos conhecimentos para vir aqui colaborar com vocês. Por isso, estejamos atentos às oportunidades que a vida nos oferece. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que você deixe seu like, inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos, incentive-os a estudar um pouco, a conhecer mais um pouco sobre a obsessão e as técnicas de desobsessão. Conhecendo as obras basilares, nós vamos passar a conhecer a nós mesmos, entender mais nossas mazelas, nossas dificuldades, nossa intimidade, para podermos, assim,
procurarmos nos elevar a Deus sob as bênçãos do amor e da caridade e sempre procurando fazer o melhor possível para a nossa redenção, para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento espiritual. No site da FEB Editora você vai encontrar estes e muitos outros livros que certamente tocarão sua alma e te ajudarão a iluminar-se, a esclarecer-se, a conhecer um pouco mais do mundo espiritual e também de você mesmo. Paz e luz e que Jesus abençoe a todos nós.